Saudações filosóficas, nobres filosofantes. Enfim, chegamos ao último vídeo da nossa série. Parabéns por vir até aqui. Parabéns para vocês que terminaram de ler o livro Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Bom, recentemente ele deu uma entrevista falando sobre os 30 anos da publicação do seu livro. Ele foi originalmente publicado em 1991, lá na Noruega. Chegou no Brasil um pouquinho depois, mas o livro tem 30 anos, agora em 2021. E ele acabou falando que ele faria algumas coisas diferentes hoje, né? Ele não imaginava que o livro teria tanto sucesso no mundo, e teve. Mas dois pontos ele ressaltou e nós consideramos importante falar para vocês, porque tem a ver com esse momento atual das discussões filosóficas. O primeiro ponto que ele realçou foi com relação à filosofia oriental. Se ele reescrevesse o livro hoje, ele colocaria mais páginas, dedicaria mais tempo para desenvolver a filosofia oriental. Outro ponto que ele realçou também hoje, dos temas mais importantes da filosofia, e da própria civilização, é a questão do ambiente, ou do meio ambiente. Ele disse que ele teria abordado isso com maior ênfase, a questão ambiental. Pois é esse o âmago da questão. Empurrada há mais de um século para fora do campo do conhecimento pelos avanços da ciência, a filosofia, ainda por cima, foi recentemente suplantada pelas ciências humanas no campo da ação, ridicularizada em sua pretensão de deter o código do acesso à verdade. Por um lado, com as façanhas da física quântica e da bioquímica, ela teve ainda, por outro, que ceder lugar à sociologia, à economia política e à psicologia quando se trata de penetrar no cerne do mundo dos seres humanos para vencer os males reais. Ela resistiu, mas de nada adiantou. Nem a França, nem a Alemanha, as duas nações em que o espírito das luzes se manifestara de maneira mais intensa, puderam deter sua queda. Nem a escola de Frankfurt, nem Camus. Nem tampouco Sartre, cujo engajamento político tardio acabou com a escassa credibilidade que Helena conservava na cidade. Após sua morte, só restou a seus herdeiros a alternativa entre a marginalidade esplêndida e o oportunismo mundano. De um lado Deleuze, Foucault e outros como Baudrillard, de outros novos filósofos. Sem luz e sem calor, a filosofia é hoje tida por uma estrela morta, uma divindade caduca, padecendo o destino que outrora infligiu a religião. Parece chegar o momento de deixar essa defunta entregue ao culto devoto da corte de seus servidores. Refletir com serenidade, pensar racionalmente, conhecer Platão, Descartes e Hegel, ater-se ao rigor dos conceitos, tudo isso faz bem. Quer o partilhe ou não, o filósofo profissional encontra prazer na disciplina que impõe a si mesmo. E isso compensa o esforço que ele empenha no trabalho. Mas e os outros? E aqueles que há muito não sabem como se trabalha com o texto? E aqueles que nunca souberam ou ainda não aprenderam? É preciso dar-lhes impulso, aquele impulso que deixa o sujeito com vontade de se empenhar em algo. Vocês perceberam, vocês que leram o Mundo de Sofia, vocês que já tiveram contato com o livro didático, que acabam falando da mesma coisa, do que é a filosofia, da história da filosofia, de temas filosóficos. O Mundo de Sofia aborda de uma forma histórica a filosofia, os livros didáticos podem trazer essa abordagem histórica ou, eventualmente, alguma outra com uma abordagem temática, mas o fato é que ambos vão falar de pré-socráticos, Platão, Aristóteles e assim por diante. O livro Mundo de Sofia não deixa de ser também, embora disfarçadamente, através de um romance, sim, um curso de filosofia que vale a pena vocês conhecerem. Ao longo dos 14 vídeos da série, ao final dos vídeos nós aparecemos lendo o trecho de algum clássico. Esse exercício de ler o livro, de ler os textos, de ler as situações, as obras de arte, vai construir para nós uma leitura de mundo, vai contribuir com como nós olhamos a realidade, como nós interpretamos o dia a dia que nós estamos vivendo e as nossas questões. Com todo respeito à grande obra de Machado de Assis, O Alienista se destaca como um livro importantíssimo para os tempos de hoje, por inúmeros motivos.
Em primeiro lugar, vivemos uma época extremamente relevante para conhecer mais sobre o autor. O fundador da Academia Brasileira de Letras não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. Como tantos outros brasileiros, era negro, havia nascido em condições precárias e deu muito duro em vários trabalhos que estavam longe da fama e do glamour, até chegar ainda em vida ao reconhecimento que guarda até hoje. A ciência, disse ele a sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção, o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imarecíveis. Expressão usada por ele mesmo, mas em um arrobo de intimidade doméstica. Exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. Nós lemos trechos do Machado de Assis, um autor consagrado, brasileiro, conhecido, enaltecido, nacional e internacionalmente, e mesmo ele sendo tão reconhecido por toda a sua obra, ele não escapou do racismo. Ele foi muitas vezes, inclusive depois da sua morte, retratado com uma figura embranquecida, pele mais clara, traços mais finos. Movimentos raciais começam a fazer um trabalho de resgate, de trabalhar essa figura dele, mostrar o retrato como ele realmente era. Ele era negro. Como América Hispânica, o Brasil poderia ter se fragmentado numa multidão de nações diferentes, segundo as linhas dos recortes geográficos, étnicos sociais. Brasil índio da Amazônia, Brasil negro do Nordeste, Brasil branco do Sul. O que há de comum à primeira vista entre o gaúcho hispanizante dos Pampas e os homens cipó ou as mulheres aquáticas do Amazonas? Os choques entre esses diversos tipos de Brasil, aliás, sempre existiram. Houve movimentos separatistas, revoltas sangrentas de civilizações diferentes, o sertão da seca contra o litoral da cana-de-açúcar, as cidades senhoriais contra os portos do comércio, a aristocracia rural contra os comerciantes portugueses. Mas todas estas lutas eram, no fundo, apenas lutas de família, entre gente da mesma língua, com o mesmo Deus, educada nas mesmas escolas religiosas ou nos mesmos conventos de jesuítas. De natureza superior à dos monstros, temos os deuses das antigas tribos Tupi e Arawak, Tupã e Jurupari. Os jesuítas identificaram o primeiro ao Deus dos cristãos, o segundo ao diabo. É este que ainda hoje leva o homem à embriaguez, à orgia, ao homicídio. Todavia, Jurupari não é o diabo na mitologia indígena. É realmente o verdadeiro Deus, cuja lenda se liga à das Amazonas. A princípio, as Amazonas tudo dominavam no mundo. Nestas condições, não é de espantar que os sociólogos brasileiros tenham caracterizado o Brasil como reunião de elementos antagônicos e harmonização dos contrastes, e particularmente Gilberto Freire. Nos campos, as casas dos senhores erguem-se sobranceiras dominando os casebres de escravos. No centro da cidade, palácio e principescos, nos arrebaldes cortiços de negros. Considerada de modo geral a formação brasileira, tem sido um processo de equilíbrio de antagonismos. Antagonismos de economia e de cultura. A cultura europeia e a indígena. A europeia e a africana e a indígena. A economia agrária e a pastoril. A agrária e a mineira. O católico e o herege. O jesuíta e o fazendeiro. O bandeirante e o senhor de engenho. O paulista e o emboaba. Pernambucano e o mascate, o grande proprietário e o pária, o bacharel e o analfabeto. Mas predominando sobre todos os antagonismos, o mais geral e o mais profundo, o senhor e o escravo. Na passagem dos 130 anos da abolição da escravatura no Brasil, vale lembrar o que significou a edição do livro A Mão Afro-Brasileira. Esse levantamento de quem negro foi e quem negro é após 400 anos de escravidão.
persistem o preconceito, racismo e a indiferença das elites oligárquicas desse país, além da falta de políticas públicas que tentem, pelo menos, sanar esses absurdos, que não só envolvem a questão de cor e de raça, mas a pobreza das comunidades onde maioria negra será sempre objeto de maus tratos, isolamentos e violências. A imprensa noticia esses temas todos os dias como se fosse natural. O mal que atinge em pleno século XXI as camadas da população excluídas de educação, saúde e moradia, privilégios de outras classes sociais. O Museu Afro Brasil abre uma exposição chamada Isso é Coisa de Preto, um jargão usado para discriminar ainda mais a condição de ser afro-brasileiro, para demonstrar que foi coisa de preto que de fato se fez e faz por este país. Assim, para rebater a perversidade desse jargão e de outros correntes na literatura e no falar da inconsciência preconceituosa nacional, propomos essa exposição. Ela serve para recobrar a memória desses brasileiros cobertos pela ignorância, os corruptos, os perversos, os antipatriotas, os alienados, os indiferentes, os antidemocráticos, os não civilizados e os inoperantes. Todos aqueles que a essa altura do século XXI querem instituir novamente o trabalho escravo no Brasil. Esse é um pouco do retrato do nosso Brasil. Além do livro didático, dos livros clássicos e de todas as obras que nós já citamos, algo que nos ajuda muito no estudo dentro da filosofia são os dicionários. É claro que numa leitura básica a gente precisa também ter do lado o dicionário de português, o famoso Aurélio, que nos ajuda muito. Hoje a gente tem acesso à internet muito fácil no celular, no computador, então às vezes a gente nem manuseia o dicionário impresso, a gente já dá um Google, né, como a gente diz, num termo que a gente gostaria de saber para entender, né, a língua portuguesa, entender o que significa aquela palavra, se a gente não tem muita familiaridade com o texto. Mas tem alguns dicionários que aprofundam um pouco mais, não só dizendo o que é aquele verbete na língua portuguesa, mas o que significa aquele termo filosófico, então dicionários bem contextualizados. Nós utilizamos nessa série o dicionário básico de filosofia, do Wilton Japiaçu e Danilo Marcondes, é um dicionário que traz alguns verbetes de temas da filosofia, traz também nomes dos filósofos, então tendo alguma dúvida em um texto, para saber o contexto, né? Às vezes a gente está lendo o próprio livro didático e não tem contato com o autor de filosofia anterior àquele período, a gente quer tirar dúvida, aqui falou de Kant, mas ainda não aprendi isso, então vem aqui no dicionário, pego, vai ter um resumo falando um pouco para contextualizar o autor ou algum tema, né? O que é virtude, o que é vida, o que é morte, então dicionário básico de filosofia. Nós usamos muito esse dicionário também, dicionário de filosofia do Abaiano. Esse é um dicionário um pouco mais completo, um pouco mais aprofundado. Então dá pra gente fazer o estudo aliado com o dicionário de filosofia, o estudo do livro didático e dos clássicos. Esse livro, vou falar de novo desse dicionário, porque a vantagem dele é um dicionário mais simples, porém muito bom. Ele tem na biblioteca de várias escolas públicas, então vocês podem procurar na escola de vocês. Talvez alguma escola tenha esse também do Abaiano ou outros, mas esse aqui é mais provável que tenha. Este do Abaiano aqui já é mais recomendado para universitários, então provavelmente nas universidades a gente vai encontrar. Algo sobre a biblioteca que eu quero comentar. As bibliotecas que nós podemos utilizar para o nosso estudo não são só as que tem na escola que a gente está matriculado. Então procura saber se essas escolas, quais escolas públicas da cidade tem que abre para outras pessoas que não são matriculadas. Bibliotecas de universidades, não somente públicas como também privadas, podem ser visitadas por estudantes. Você vai entrar lá, fazer um cadastro como visitante, você pode entrar, provavelmente não vai poder emprestar o livro e levar para casa, porque você não é matriculado, mas você pode ficar boas horas ali manuseando os dicionários, os livros, os manuais. E tem cidades que têm biblioteca pública. Em Campo Grande nós temos a biblioteca pública Isaías Paim. Em Campo Grande também nós temos a biblioteca do SESC, que também tem visitação, e na cidade de vocês podem procurar que bibliotecas estão, que você pode acessar. Na série nós utilizamos também esse dicionário filosófico de citações.
Então ele traz aqui também alguns verbetes dos grandes temas, né? Então a gente pode procurar aqui não só a partir do nome do filósofo, mas também de alguns temas, como por exemplo, dever, direito, felicidade, história, homem, e aí aqui o que os filósofos estão falando a respeito desse tema. Também dá para partir daqui, olhando um tema, vendo o que o filósofo falou, e o dicionário vai dizer para você em qual livro o filósofo disse aquilo. Então dá para procurar esse livro e estudar com os dicionários. A arte é feita para perturbar, a ciência tranquiliza. Braque. A arte, a religião e a filosofia só diferem pela forma, seu objeto é o mesmo. A arte é longa, a vida é breve. Hipócrates. São bem inúteis, já que estão sendo substituídas por máquinas que fabricam até mais rapidamente. Flaubert. A arte é um resumo da natureza feito pela imaginação. Essa de Queiroz. Toda arte é completamente inútil. Oscar Wilde. A arte é a mais bela das mentiras. Debussy. A arte é uma mentira que revela a verdade. Picasso. A arte nasce da dor, como a pérola. Monteiro Lobato. A arte deve ser mentira verdadeira e não falsa verdade. Jean Rostand. A arte alcança sempre a finalidade que não tem. Otto Maria Carpo. Só existe uma arte irrecusavelmente importante: viver. Tudo mais é sucedâneo. Abgar Renault. É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente. Simone de Beauvoir. Inúmeros artistas contemporâneos não são artistas e, olhando bem, nem são contemporâneos. Milor Fernandes. Aquiles só existe graças a Homero. Tirai deste mundo a arte de escrever, provavelmente tereis tirado a glória. Chateaubriand. Meu Deus, é longa a arte e nossa vida é curta. Goethe. A grandeza da verdadeira arte consiste em captar, fixar, revelar-nos a realidade longe da qual vivemos, da qual nos afastamos cada vez mais à medida que aumenta a espessura e a impermeabilidade das noções convencionais que se lhe substituem. Essa realidade que corremos o risco de morrer sem conhecer, e é apenas a nossa vida, a nossa verdadeira vida, a vida enfim descoberta e tornada clara, a única vida, por conseguinte, realmente vivida. Essa vida que, em certo sentido, está sempre presente em todos os homens e não apenas nos artistas, mas não a veem porque não a tentam desvendar. Proust. Bem, nós falamos bastante da importância da leitura, de ter esse hábito de ler os textos e de quanto esse hábito influencia na nossa leitura de mundo. Então, quando nós estamos lendo ou estudando, seja filosofia, seja outros textos de humanas, seja exercícios ou textos mais da área de exatas, biológicas, nós estamos treinando para olhar para o mundo. Em algum momento de forma crítica, em outro momento de forma mais científica. E quando nós temos contato com a arte, com a música, dança, cinema, uma poesia, uma obra de arte plástica, nós estamos treinando também, mas treinando a nossa sensibilidade. E a gente precisa ter, para ler o mundo, não somente um olhar crítico, pensativo, filosófico, científico, um olhar também sensível, o que vai nos ajudar a resolver os problemas que nós temos, seja dos grandes temas da humanidade como os problemas do nosso dia a dia, é a nossa criatividade. Todo esse repertório que a gente consome, que a gente tem contato, muda as nossas relações, muda os nossos preconceitos, muda a nossa criatividade. A nossa criatividade é estimulada pelo acesso à arte, pelo acesso ao movimento, que é o que faz com que a gente se relacione com as pessoas. O Brasil é um país tão diverso, nós temos tantos sotaques, tanta cultura, e essa diversidade toda esbarra às vezes em preconceitos tão bobos que, se a gente tivesse contato com um pouco mais de repertório cultural e artístico, a gente lidaria um pouco melhor com isso. Então, tenham contato o quanto puderem, o quanto antes, com o maior número de arte, de variedade de arte que vocês puderem. Comida, titãs. Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. O último dia, Paulinho Mosca. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora a apatia? Ou esperar os seus amigos na sala vazia? Corria para um shopping center ou para uma academia? Para se esquecer que não dá tempo para o tempo que já se perdia. Andava pelado na chuva? Corria no meio da rua? Entrava de roupa no mar? Abria a porta do hospício? Trancava da delegacia? Dinamitava o meu carro? Parava o tráfego e ria? Cinema, aspirinas e urubus. Fugindo da Segunda Guerra Mundial, o alemão Johann percorre o sertão nordestino vendendo aspirinas com auxílio da projeção de filmes promocionais apresentados a pessoas que nunca tiveram contato com a arte cinematográfica. Avatar. Direção de James Cameron, Estados Unidos, 2009. O soldado Jack recebe a missão de ir a Pandora, uma lua distante da Terra, a serviço de uma empresa de exploração mineral. Tendo sido submetido a uma experiência biológica, seu avatar o torna semelhante aos habitantes de Pandora, com os quais passa a se relacionar. A tarefa de Jack é convencer os nativos a sair da região a ser explorada, mas ele começa a se sentir eticamente dividido. Deve cumprir a tarefa que lhe foi dada pela empresa ou deve proteger Pandora dos humanos invasores? Então, nobres filosofantes, vocês perceberam, o livro didático, ele, além das informações relativas aos nomes dos filósofos, filósofas, aos conceitos, aos livros e tudo mais, ele é repleto de referências culturais, estrangeiras, mas também várias brasileiras. Vocês puderam perceber, por exemplo, através da música, tem várias músicas, a gente leu para vocês o trecho de uma música da banda brasileira Titãs, e a gente também leu a indicação, a sugestão de um filme brasileiro genial, ganhador de prêmio no Festival de Cannes, na França, inclusive, baseado em um livro verídico, né? Conta a história de um cidadão que fugiu da guerra durante a Segunda Guerra Mundial, um alemão, e veio parar aqui no Nordeste brasileiro e percorreu o interior, o sertão brasileiro, vendendo produtos, aspirina de uma empresa alemã, e fazendo uso também da linguagem cinematográfica, e gera muita reflexão. Esse filme a gente já exibiu ele na escola, já discutiu, realmente é um filme maravilhoso. E não tem só música, não tem só filme, tem sugestões também de literatura, como vocês perceberam ao longo dessa série, a gente lê autores nacionais e estrangeiros. A gente fez referência a Manuel de Barros, a Machado de Assis, a Gianfrancesco Guarnieri, a Milo Fernandes, Clarice Lispector. Então é isso, o livro didático de filosofia é repleto de dicas culturais, de músicas, de filmes, de livros, seja poesia, seja narrativa. Explore isso. Faça uso deste abecedário que você tem em mãos e pesquise, explore, leia mais, estude mais, reflita mais, filosofe mais. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, levei e remendei para ela calçar. A surpreendente história de Carolina Maria de Jesus, relatada neste livro, atraiu a atenção de diversos artistas, que a transformaram nas mais diferentes obras. O compositor B. Lobo, autor da famosa marchinha de carnaval Abre Alas, escreveu a letra de um samba que tem o mesmo título do livro, Quarto de Despejo. A história também foi adaptada para o teatro por Ed Lima, onde Carolina foi interpretada pela atriz Ruth de Souza. Na televisão, a história da autora virou Caso Verdade, programa exibido em 1973 pela Rede Globo. Até na Alemanha sua história chegou.
A televisão de lá também adaptou o livro em um filme chamado Despertar de um Sonho. Em 2013, o diretor Jefferson D. realizou o documentário de curta-metragem Carolina. Independente da região, no Brasil, no Paquistão, na Europa, em qualquer lugar, as mulheres sempre tiveram mais dificuldade de estudar. Vamos acompanhar um pouco mais sobre isso. Se tivesse um lápis mágico, eu poderia pôr uma fechadura na minha porta, assim meus irmãos não poderiam me incomodar. Parar o tempo, assim poderia dormir um pouquinho mais todos os dias. Apagar o cheiro do lixão que ficava perto de casa. Eu usaria o lápis mágico para fazer outras pessoas felizes. Desenharia os vestidos mais lindos do mundo para minha mãe, os melhores prédios do Vale de Swat para o meu pai, onde ele abriria escolas em que as crianças poderiam estudar de graça. Uma bola de verdade para que eu e meus irmãos não tivéssemos mais que brincar com meias velhas. Um dia fui jogar cascas de batata e de ovo no lixão. Franzi o nariz, espantei as moscas e tomei cuidado para não sujar os meus sapatos. Então vi uma menina mais ou menos da minha idade mexendo no lixo. Perto dela, um menino segurava uma vara com um imã na ponta e tentava pescar metais. Quando meu pai chegou em casa, contei o que tinha visto. Ele ficou triste. Aba, eu disse. Sim, Jane, ele respondeu. Eu gostava de quando meu pai me chamava de querida. Por que nunca vi aquela menina na escola? Por quê? Ele começou a dizer e então fez uma pausa. Por que, Jane? No nosso país, nem todo mundo manda as filhas para a escola e algumas crianças têm que trabalhar para sustentar a família. Aqueles meninos vão vender todo o metal que encontrarem. Se estivessem na escola, sua família passaria fome. A escola era meu lugar favorito. Eu nunca havia pensado na sorte que tinha só por poder estudar. Muito bem, eu não sei se vocês conhecem este livro aqui, é de uma autora belga, ele está escrito em francês, mas ele é um livro, né, que fala sobre a importância e a contribuição de mulheres para a história da astronomia, contribuição essa que muitas vezes não é reconhecida. Bom, esse livro então é Astronomia no Feminino, é o título dele. A partir desse livro, o jornal francês Le Monde fez uma série, fez um documentário relatando a história de 4 pesquisadoras que contribuíram muito para o atual entendimento do que seja o universo. Vale a pena vocês conferirem. E a partir disso, desse material, a gente dublou. Foi um trabalho feito de uma forma amadora, com todo carinho, como a gente sempre diz, mas de uma forma amadora, caseira. E a gente conseguiu, né, dublar, manter a mesma informação a partir desse livro, que virou documentário Pesquisadoras de Estrelas. E a gente fez uma atividade na escola, ano retrasado, em 2019, e para mobilizar os alunos, tudo, a gente utilizou esse livro da Malala, falando que a situação da mulher nem sempre é fácil perante o mundo dos estudos, da ciência e até mesmo da filosofia. Bom, esse é um assunto, vocês já perceberam, é um assunto que merecidamente está na pauta, está na ordem do dia. Mas nós estamos em 2021. Esse livro do Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia, foi publicado em 1991, já se vão 30 anos. E vocês puderam perceber, em diversos momentos, ele traz referência ao pensamento de importantes filósofos com relação à mulher, seja de Platão, seja de Aristóteles e outros, seja citando alguns nomes como Hipácia ou Hildegard von Bingen, Olympe de Gouges também. Será que a gente poderia considerar que o Jostein Gaarder, de alguma forma, põe na pauta a discussão acerca da contribuição das mulheres ou da falta de reconhecimento da contribuição dada pelas mulheres ao longo da história da filosofia? Fica essa reflexão, essa indagação. Vocês acham que sim, que ele pode ser considerado de alguma forma um autor que levanta a pauta, a importância da contribuição do pensamento acerca do que é a mulher ou da mulher para a filosofia? Vocês puderam perceber, ao longo desses vídeos, nós também mostramos a reflexão que é feita a partir deste tema pelos livros didáticos de filosofia. Na tradição filosófica ocidental,
podemos identificar o predomínio de autores europeus do sexo masculino. O ensino de filosofia deve usar a reflexão filosófica para questionar e superar o etnocentrismo e a misoginia ainda presentes no pensamento do Ocidente. Outras críticas feministas mostram até que ponto a focalização da filosofia nos interesses dos homens foi uma limitação séria. Teorizar sobre quem toma parte da ação política como se só pudessem ser homens ignora a posição das mulheres e restringe seriamente o alcance da teoria política. Considerar o desenvolvimento moral em termos que são implicitamente masculinos implica o fracasso de reconhecer o raciocínio moral das mulheres e as formas em que pode diferir, buscar generalidades às custas do detalhe, da particularidade, denigre muito do que as mulheres conseguiram em seu esforço estético. O fato de que tantas questões de interesse e preocupação para muitas mulheres em suas vidas, em termos de conexões pessoais, familiares e sociais, e em termos de seu papel reprodutivo e de suas ocupações domésticas, não tenham sido considerados pela filosofia, só pode ser uma perda para ela, tanto por aquilo a que não se dirige, quanto pelas mulheres de cujos interesses não se ocupa. Mesmo vencendo todos os obstáculos que acompanham a pele não branca e ingressando na pós-graduação, o estudante encontrará outro desafio, o epistemicídio, isto é, o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos. A renomada feminista negra Sueli Carneiro traduziu epistemicídio, conceito originalmente proposto pelo sociólogo português Boaventura Sousa Santos, em uma tese de doutorado da seguinte forma: alia-se nesse processo de banimento social a exclusão das oportunidades educacionais, o principal ativo para a mobilidade social no país. Nessa dinâmica, o aparelho educacional tem se constituído, de forma quase absoluta, para os racialmente inferiorizados, como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual. É fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar, pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esse processo denominamos epistemicídio. Os sinais de apagamento da produção negra são evidentes. É raro que as bibliografias dos cursos indiquem mulheres ou pessoas negras. Mais raro ainda é que indiquem a produção de mulheres negras, cuja presença no debate universitário e intelectual é extremamente apagada. Durante os 4 anos de minha graduação em filosofia, não me sugeriram a leitura de nenhuma autora branca, quem dirá negra. A gravidade disso está exemplificada por Abdias do Nascimento em O Genocídio do Negro Brasileiro, no qual afirma que genocídio é toda forma de aniquilação de um povo, seja moral, cultural ou epistemológica. Por nossa posição no arranjo geopolítico global, a produção de intelectuais negras brasileiras tende a ser muito menos difundida do que de países como os Estados Unidos, causando atraso em debates que poderiam estar muito mais avançados. Um belo exemplo de feminista negra brasileira é Lélia Gonzalez, atuante nas décadas de 1970 e 1980 e professora do curso de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que encantou plateias com o poder transformador de suas palavras. As propostas de Lélia para pensar a americanidade, propondo um feminismo afro-latino-americano, se perpetuam até hoje ao se propor uma luta transnacional. O apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais contribui significativamente para a pobreza do debate público, seja na academia, na mídia ou em palanques políticos. Se somos a maioria da população, nossas elaborações devem ser lidas, debatidas e citadas. A importância de estudar autores negros não se baseia numa visão essencialista, ou seja, na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros. A questão é que é irrealista que numa sociedade como a nossa,
de maioria negra, somente um grupo domine a formulação do saber. É possível acreditar que pessoas negras não elaborem o mundo? É sobre isso que a escritora Chimamanda alerta ao falar do perigo da história única. O privilégio social resulta no privilégio epistêmico, que deve ser confrontado para que a história não seja contada apenas pelo ponto de vista do poder. É danoso que, numa sociedade, as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram. Para escrever este pequeno manual, me inspirei em textos e livros de diversos autores intelectuais negros, que cito com reverência. As obras mencionadas estão nas referências bibliográficas ao final deste livro. Leia Abdias do Nascimento, Adilson Moreira, Alessandra Devunsky, Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Carla Acotirene, Chimamanda Ngozi Adichie, Cida Bento, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Grada Quilomba, Joel Zito Araújo, Joyce Bert, Juliana Borges, Kabengele Munanga, Lélia Gonzalez, Letícia Carolina Pereira do Nascimento, Luciana Boatu, Michele Alexander, Neuza Santos Souza, Rodinei William Eugênio, Silvia Almeida, Sueli Carneiro, há tantos outros, Clóvis Moura, Fernanda Felisberto, Nilma Lino Gomes, impossível citar todos, e muitos mais que não conheço ainda. As construções sobre raça se dão de forma singular e complexa nas diferentes regiões do país. Por isso, precisamos conhecer a produção de mulheres negras de fora das grandes metrópoles, como Nilma Bentes, Zélia Amador e Marcela Bonfim, e ampliar as nossas visões de mundo. Procure conhecer o trabalho realizado por núcleos de estudos afro-brasileiros em universidades. Valorize editais que publicam produções intelectuais negras e apoie iniciativas que têm como objetivo a visibilidade de pensamentos decoloniais. Precisamos ir além do que já conhecemos. Bom, nós vimos na leitura da Malala o quanto é impactante saber que algumas crianças nem acesso à escola têm. E isso, os nossos vizinhos, isso a nossa realidade aqui não é algo distante no Brasil, na nossa cidade. Tem muitas pessoas que não têm oportunidade de estar frequentando a escola, muitas pessoas que estão frequentando a escola, mas que não têm condição de absorver tudo que está sendo passado, porque às vezes está tendo fome, porque às vezes em casa está numa situação em que tem que dividir o material, é escasso, tem um lápis só, tem ainda municípios que não recebem material do governo, de escola pública, então não é todo mundo que tem acesso, e mesmo nós que temos acesso à escola, o nosso material didático, apesar de muito rico, apesar de muito vasto, muito diversificado, não contempla toda a história, Nós vimos nos livros aqui, nos trechos que nós lemos, que ainda tem uma parcela de intelectuais, de pensadores que não está contemplada. Nós precisamos, pelo menos, absorver e consumir e estudar aquilo que nós temos na mão hoje. Nós temos sim que lutar e que nos posicionar, melhorar, buscar a melhoria para pessoas que não têm acesso terem acesso, para os intelectuais ou para os estudos que não estão nos livros entrarem também. Mas o que nós temos hoje na mão, com o que nós temos hoje, nós podemos fazer muita coisa, explorar bastante o nosso livro didático. Então, não fique com a desculpa de que os livros não estão completos, de que a história não está completa, para não se esmerar em pelo menos conhecer, mesmo que de forma crítica, aquilo que nós temos em mãos. O livro didático é muito rico, o uso do livro de vocês, aliado ao acesso à internet, quem tem facilidade com acesso à internet, comentários dos professores e dos colegas de vocês, para que vocês enriqueçam a visão de mundo de vocês, como nós já falamos. E a gente pode aprender com a filosofia várias chaves de leitura para a gente olhar o mundo de forma um pouco mais crítica, criativa, mais dinâmica, para contribuir com os avanços que a gente quer daqui para frente. Então, se alegrem de ter acesso ao que foi historicamente produzido e acumulado, que chegou até nós, a essa facilidade que a internet traz de pesquisar tantos assuntos, da gente poder conversar livremente com as redes sociais, ter acesso a bons professores, a pessoas que estudam,
colegas de vocês, e usem a filosofia como uma chave para a compreensão de si, para a compreensão do mundo, para a compreensão da sociedade, para que posteriormente, com o repertório que a gente tem de estudo, a gente possa não parar só na compreensão, mas também na mudança e na transformação. Transformação essa que, no geral, vai ter que ser conquistada coletivamente. No entanto, nós somos uma parte do coletivo. Quando a gente aperfeiçoa o nosso pensamento crítico, ou seja, melhora a nossa capacidade de argumentação, de análise e de crítica, nós estamos contribuindo muito mais. É uma satisfação ter feito esse trabalho, pensando em vocês, nobres filosofantes, mas que tal vocês expandirem? A gente descobriu que existe um documento da Unesco, né, de 2007, faz um relatório sobre o ensino de filosofia no mundo, e ele relata uma experiência muito bacana que acontece na Turquia, que é a criação de clubes filosóficos. Por que vocês não se organizam e não criam um clube filosófico? Nós vimos também, neste documento da Unesco, que existe o Dia Mundial da Filosofia. Ele é sempre comemorado na terceira quinta-feira do mês de novembro. Que tal vocês se organizarem e produzirem, criarem alguma atividade, participarem deste Dia Mundial da Filosofia? Que tal vocês utilizarem o seu protagonismo, a sua imaginação, a sua criatividade, o seu talento e fazerem uma releitura do livro Mundo de Sofia? Muito obrigada por estar conosco nessa série. Parabéns por ter chegado até aqui e até uma próxima.